Olá, bom dia! No vídeo de hoje, o nosso tema vai ser empregado doméstico. Nós já gravamos um vídeo sobre a identificação do empregado doméstico, sobre os requisitos do empregado doméstico, e hoje nós vamos falar dos direitos. Vamos entrar na parte específica com relação aos direitos do empregado doméstico. Começaremos falando aqui sobre o tema jornada de trabalho do empregado doméstico. É um tema que geralmente as pessoas têm muitas dúvidas. Atenção, uma boa aula para vocês! O tema da nossa aula de hoje já está aí projetado para vocês e vai ser hoje trataremos exclusivamente de jornada de trabalho do empregado doméstico. Acredito que é um tema que gera muitas dúvidas. Geralmente as pessoas perguntam bastante sobre isso. Será que o empregado doméstico pode trabalhar quanto tempo? Será que pode? Será que não pode? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá. Olha, o que está aí na tela de vocês é a Lei Complementar 150, a lei que rege o empregado doméstico. E olha só o que nós encontramos no artigo 2º. A duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 44 semanais, observado o disposto nessa lei. Ah, Daniel, mas será que isso cai em concurso? Será que isso cai? Não sei. Vamos perguntar para quem sabe se cai ou não? Vamos perguntar para o que concurso? Olha lá, uma questãozinha aí da FCC, do concurso de oficial de justiça avaliado federal. Encontramos aqui na A duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 40 semanais. Ah, tô vendo. Isso parece que cai. Mas será que tem outra questão para mostrar? Olha essa outra, de juiz do trabalho da segunda região. E olha o que ela fala aqui, vamos só aqui no item, no primeiro, vamos lá. A duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 40 semanais. Ah, Daniel, tô vendo. Parece que esse tema cai mesmo. Então vamos começar no nosso assunto de hoje. Voltei aqui para a Lei Complementar 150. Então a duração normal do trabalho, a regra da jornada de trabalho do empregado doméstico é essa daqui, ó. 8 horas diárias e 44 semanais. Que difícil, muito difícil de trabalho. E quando a gente volta para a Lei Complementar 150, nós descobrimos o quê? Se olharmos no parágrafo 1º do artigo 2º, a gente encontra falando sobre a hora extraordinária, da hora extra. Que olha o que fala, a remuneração da hora extraordinária será de no mínimo 50% superior ao valor da hora normal. Então tá, entendi. Vamos fazer então a anotação com relação à hora extra do empregado doméstico. Seria mais ou menos assim, HE, né? Olha só o segredo, não conte para ninguém, mas HE é horas extras. Com adicional de quanto? De 50%? É isso? É de 50%? Olha lá. É de 50% o adicional? Não. O adicional não é de 50%. O adicional é de, no mínimo, 50%. Atenção na dica. Ah, bacana, entendi, Daniel, eu entendi. Mas você tem como voltar lá nas questõezinhas pra gente ver qual que era o final daquele texto? Porque a gente só leu um pedaço, né? Eu quero saber, aquele final ali fala de quê? Vamos olhar? Olha só, voltei aqui. Essa era a questãozinha de juiz. Olha lá, o que continua falando a redação. Com remuneração de hora extraordinária de 50%? É de 50% mesmo? Será que é de 50%? Ou será que é de pelo menos 50%? Atenção nos detalhes. Sem contar que, olha só, essa questão fala que, olha, 8 horas diárias e 40 semanais. A gente sabe que não é 40 semanais, é 44. Então, voltei na questão de Justiça Federal. Olha o que fala. A duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 40 semanais. Tá, já encontramos o E. Com remuneração de hora extraordinária de 50%. A gente sabe que não é essa a redação. A redação é que a duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 44 semanais. E com relação ao parágrafo primeiro, a gente tem que a remuneração da hora extraordinária é de no mínimo 50% superior ao valor da hora normal. Atenção, Daniel, eu entendi então que a jornada semanal normal do empregado doméstico é 8 horas diárias e 44 semanais, ok. E que a hora extra é o valor da hora normal somado de 50%. Mas como eu faço para saber quanto que vale uma hora? Sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo são do direito e imagino que, assim como eu, não saibam fazer contas, né? Não nascemos para a matemática, mas eu vou ensinar um jeito muito fácil para vocês fazer essa conta e não vai ter dificuldade nenhuma. Se o empregado doméstico trabalha 8 horas diárias e 44 semanais, a lei manda que você divida o salário dela por 220. Dividindo por 220, vocês vão ter quanto que vale uma hora. Quer ver? Ó,
Vamos supor que um empregado doméstico que trabalha 44 horas semanais, sendo assim 8 horas diárias, ele recebe ali R$1.000. Eu quero colocar R$1.000, tá? Foi ali R$1.000, vou pôr R$1.000. Ele recebe R$1.000. Se eu quisesse colocar 2.000, eu colocaria 2.000. Mas aqui é um exemplo hipotético. Quero colocar R$1.000 e quero saber quanto que vale uma hora extra dessa pessoa. E como eu disse, que é muito simples, que é só você pegar o salário, dividir por 220. Isso é quanto que vale uma hora de trabalho desta pessoa. E como que você faria então para calcular a hora extra? Já como falei com vocês que a hora extra é com adicional de no mínimo 50%, vamos supor então que a hora extra desse empregado doméstico seja exatamente de 50%. E se eu dividir o 1.000 por 220, eu já tenho então um valor ali de uma hora. É só eu pegar o valor dessa uma hora e somar 50%. Olha só, vocês viram aí que deu um número horroroso, mas eu vou pegar só ali os 3 primeiros, o primeiro antes da vírgula e os 2 primeiros após a vírgula, para facilitar. Olha só, temos o 4,54 e aí é só eu tirar os 50% de 4,54. 50% de 4,54, olha só, atenção todo mundo, é a metade disso que tá ali. Não sei se vocês sabiam, mas 50% é justamente a metade do número. É verdade, acreditem em mim. Então, 50% de 4,54 é 2,27, porque 50% é a metade. Olha lá, 2,27. Então é só eu somar o 4,54 mais o 2,27. Então esse aí é o valor de uma hora extra desse empregado doméstico. Então vamos colocar no nosso resumo. Olha só, olha como eu coloquei para vocês. O salário hora do empregado doméstico com jornada normal, basta utilizar o divisor 220. Dividiu por 220, temos o valor de uma hora. Agora, como calcular a hora extra? Basta pegar esse valor obtido da divisão do salário com 220, somar a metade, temos então o valor de uma hora extra. Olha aí como eu coloquei para vocês de uma maneira muito simples para vocês entenderem. Salário hora do empregado doméstico com jornada normal, basta utilizar o divisor 220. Ok. Para calcular a hora extra, basta somar o valor da hora normal com o adicional de 50%. Exemplo, doméstico com jornada normal. Isso significa o quê? 8 horas diárias e 44 semanais, que receba R$1.000 por mês, terá como salário hora, ou seja, salário hora, salário de uma hora de trabalho, R$4,54. O valor do adicional da hora extra vai ser então 2,27. E a hora extra total, que é o valor da hora normal mais o adicional, de 6,81. Espero que vocês entenderam como que funciona o cálculo da hora extra do empregado doméstico. Tá bom, amiguinho Daniel, eu entendi que para você obter o salário hora, você dividiu o salário mensal por 220. Mas e se eu quiser saber o salário dia? Como que eu faço? Será que tem um divisor também? Vocês acreditam que tem? Tem sim. É só dividir por 30. Muito fácil. Só dividir por 30, que aí você vai ter o salário de um dia, ok? Quer ver se isso tem base na lei? Vou mostrar agora. Olha só, estamos aqui na lei do doméstico. E aqui no parágrafo 2º fala o seguinte: o salário hora normal em caso de empregado mensalista será obtido dividindo-se o salário mensal por 220 horas, salvo se o contrato estipular jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso. Esse daí, 220, então, é o divisor normal em uma jornada de trabalho normal, 44 horas semanais, sendo 8 diárias. Agora, com relação ao salário dia, está aqui para vocês no parágrafo 3º e fala assim: o salário dia normal em caso de empregado mensalista será obtido dividindo-se o salário mensal por 30 e servirá de base para pagamento do repouso remunerado e dos feriados trabalhados. Olha só que bacana. Enquanto o salário hora eu divido por 220, o salário dia eu divido por 30. É isso mesmo. Que bacana, muito fácil. Agora eu sei calcular quanto que custa uma hora do doméstico, quanto que custa uma hora extra e quanto que custa um dia do empregado doméstico. Muito bem, amiguinhos, muito bem, vamos seguir. Agora, olha só, se esse empregado doméstico trabalha 8 horas diárias e 44 semanais, sabe o que você tem que fazer? Você sabe o que você tem que fazer? Anotar. É obrigatório. Tá aí no artigo 12, olha aí. É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio, manual, mecânico, eletrônico, desde que idôneo. É sim necessário fazer a anotação da jornada
jornada de trabalho do empregado. Porque se ele fizer hora extra ou se ele não fizer hora extra, como que você provaria? Me fala, como que você provaria? Muito diferente da CLT. Por quê? Então, olha só, no nosso resuminho aqui, eu já anotei que é sim obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado. Agora, olha só, quero falar com vocês sobre intervalos na jornada de trabalho do empregado doméstico. Será que um empregado doméstico tem direito àquele intervalo de descanso? Será que ele tem direito àquele intervalo para almoço? Acho que o empregado doméstico não tem direito àquele intervalo de descanso não. Será que tem? Porque geralmente quando ele dá um intervalo de almoço, ele almoça geralmente depois de todo mundo e logo depois do almoço ele já volta a trabalhar. Ou então durante o almoço ele vai lá, levanta, faz um suco. Será que ele tem direito a esse intervalo? Olha aí, tá no artigo 13, olha lá. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de, no mínimo, 1 hora. Então ele tem sim direito ao intervalo de descanso. Olha lá, no máximo 2 horas, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado, sua redução a 30 minutos. Mas olha lá, mediante prévio acordo escrito. Se esse acordo não for prévio e nem escrito, o intervalo vai ser de no mínimo 1 hora. Agora, existe a possibilidade do intervalo ser desmembrado. Qual que é essa hipótese? É a hipótese ali do parágrafo 1º, que vai falar do caso de um empregado doméstico que reside no local de trabalho. Olha lá, caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2. Oh, que bacana! Desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora até o limite de 4 horas ao dia. Então, se o empregado reside no local de trabalho, o seu intervalo para repouso, alimentação, descanso é de no mínimo, olha lá, 1 hora e até o limite de 4. E pode ser desmembrado. Bacana, né? Membrado em 2. Desmembrado em 2. Uma questão. Vamos supor que um empregado doméstico trabalhe apenas 4 horas por dia. Ainda assim, ele vai ter direito a esse intervalo, esse período de descanso? A resposta é não. Olha só, isso daí que está projetado para vocês é a CLT. É porque a Lei Complementar 150, ser que a CLT se aplique a ela de maneira subsidiária, e é justamente o que nós encontramos nesse assunto. Olha lá, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora. Ah, tudo bem. Então quer dizer que quando na legislação do empregado doméstico ele fala que o empregado doméstico vai ter direito a um intervalo de no mínimo 1 hora, ele está se referindo para aquele doméstico cujo trabalho exceda de 6 horas. Ah, entendi, que bacana. Mas deixa eu te perguntar, Daniel, e se não exceder 6 horas o trabalho doméstico? E se for até 6 horas? Isso significa, olha só, tá aqui no parágrafo 1º a resposta. Não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos. Ah, que bacana! Então, no caso do empregado doméstico que trabalhe até 6 horas, ele não vai ter um intervalo de 1 hora. Ele vai ter um intervalo de 15 minutos. É isso mesmo. Tô entendendo, Daniel. Que mais? Que mais? Isso é, olha aqui, amiguinhos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, aquele empregado doméstico que trabalha 4 horas, ele não tem direito ao intervalo. Aquele doméstico que trabalha mais que 4 e até 6, tem direito a 15 minutos. E quando esse artigo 13 da Lei Complementar 150 fala que o doméstico vai ter um intervalo, olha aqui, de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, e se admite, olha aqui, mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado, sua redução a 30 minutos, isso daqui significa que ele está falando de um empregado doméstico que tem a jornada de trabalho normal. E o que é a jornada de trabalho normal? 8 horas diárias e 44 semanais. Olha só, coloquei todas essas informações no nosso resuminho. Se liga, intervalo na jornada do empregado doméstico. Coloquei assim para vocês: jornada de até 4 horas, não há concessão de intervalo. Jornada superior a 4 horas até o limite de 6 horas, intervalo de 15 minutos. Aqui não é possível reduzir. Jornada superior a 6 horas, intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, é possível reduzir para 30 minutos sim, por acordo prévio e escrito entre empregado e empregador. Empregado que reside no local de trabalho, é possível fracionar o intervalo em 2 períodos, de no mínimo 1 hora cada um deles, sendo que ali vai ter que respeitar um limite diário de 4 horas. E ainda, falando sobre descanso do empregado doméstico, quero responder uma pergunta que eu recebo sempre, que é o seguinte: empregado doméstico tem direito a feriado? Isso mesmo, empregado doméstico tem direito a descansar no feriado? Gente, é claro que tem, é claro que tem. Olha só, eu já coloquei para vocês, está aqui, ó, esse é o parágrafo 8º do artigo 2º
da Lei de Empregado Doméstico. E ele fala o seguinte, olha, o trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então você precisa sim dar o descanso do feriado ou do domingo, se for o caso, ao empregado doméstico, porque se não fizer, a consequência é essa, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Então, olha só, o empregado doméstico tem sim direito ao descanso semanal remunerado e ao descanso se cair em dia de feriado. Quero abordar com vocês ainda nessa aula 2 assuntos importantes. Olha só, o empregado doméstico, ele pode trabalhar em escala de 12 por 36? Não sei, Daniel, já ouvi falar de médico trabalhando em escala 12 por 36, mas empregado doméstico? Será que pode? Olha só, será que empregado doméstico pode trabalhar em jornada de trabalho por tempo parcial? O doméstico pode trabalhar, por exemplo, um meio período? Como é que funciona? Com relação à jornada de tempo parcial, ou então se alguém quiser contratar um empregado doméstico para não trabalhar o período normal, quero contratar um empregado doméstico para, por exemplo, trabalhar só um período, apenas algumas horas no dia. Será que eu posso? Olha, o artigo 3º fala o seguinte, essa daqui é a Lei Complementar 150, então estamos falando diretamente sobre a legislação que fala do empregado doméstico, e fala assim, olha, considera-se trabalho em regime de tempo parcial, aquele cuja duração não exceda 25 horas por semana. Ó, que bacana! Então, regime de tempo parcial é quando o empregado doméstico não trabalha até 25 horas por semana. E vamos ver o que fala aqui, ó. Vamos saber sobre, então, o regime de tempo parcial. O salário a ser pago ao empregado sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada. Ah, que bacana! Então, eu posso contratar alguém para trabalhar um horário menor e ainda assim pagar menos? É claro que pode. O salário aqui vai ser proporcional à jornada de trabalho. Olha só, em relação ao empregado que cumpre nas mesmas funções, tempo integral. Bacana, Daniel, gostei. Mas deixa eu te perguntar, alguém que trabalha em regime de tempo parcial pode fazer hora extra? E se um dia eu precisar que um empregado doméstico faça um trabalho a mais na casa, será que ele pode fazer hora extra? A resposta está aqui, ó, no parágrafo 2º. E fala o seguinte, a duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares. Ah, que interessante. Então quer dizer que posso contratar alguém meio período, uma parte do dia, algumas poucas horas, e ainda assim ela fazer hora extra. Sim, é possível. Agora, olha só, em número não excedente de 1 hora diária, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se-lhe ainda o disposto nos artigos 2º e 3º do artigo 2º, parágrafo 2º e 3º do artigo 2º, com um limite máximo de 6 horas diárias. Agora, quero falar com vocês sobre a outra observação que disse que falarei ainda na aula de hoje, sobre será que é possível contratar um empregado doméstico na jornada 12 por 36? Bom, olha só, é possível sim, e a resposta está aqui no artigo 10. Olha lá, é facultado às partes, mediante acordo escrito, entre essas, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Interessantíssimo. É sim possível um empregado doméstico trabalhar 12 por 36. Continuando então as nossas anotações, eu colocaria assim. Espero que vocês coloquem também no caderno de vocês para não esquecer a informação. Regime de tempo parcial até 25 horas por semana. Pode fazer, olha só, 1 hora extra por dia, o limite máximo de 6 horas de trabalho por dia. É possível o doméstico trabalhar na jornada 12 por 36? Sim. É o artigo 10 da Lei Complementar 150. Ainda existe uma dúvida que é muito comum, que é com relação ao empregado doméstico, que, olha só, viaja, né, que faz viagem com o empregador. Como que funciona? Como que funcionaria, então, a sua jornada de trabalho? Vamos lá, artigo 11 da Lei Complementar 150 fala assim, em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, o empregado doméstico foi para a praia, que nem essa praia maravilhosa que eu estou aqui neste momento, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observado o artigo 2º. Olha o que fala o parágrafo 1º. O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes. E o parágrafo 2º fala assim, a remuneração hora do serviço em viagem será, no mínimo, 25% superior ao valor da hora normal. Então aqui o empregado vai viajar com o empregador e vai ter um acréscimo ali no salário hora normal, que vai ser de no mínimo 25%. Com relação à jornada do empregado doméstico, era isso que eu queria falar com vocês. Gravarei outros vídeos também falando sobre o empregado doméstico. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Um abraço, até a próxima aula.